Olá, turma, tudo bem? Hoje vamos falar sobre elementos de continuidade. Estudamos texto argumentativo, texto dissertativo, estudamos todo tipo de texto ao longo desse ano, os tipos textuais e os gêneros textuais também. A gente perpassou até mesmo pela fábula, pelos contos de ficção científica. E esse conteúdo é muito importante dentro de cada um desses gêneros. Basicamente, a gente tem que ter em mente uma coisa. O texto precisa ser entendido pelo leitor. O texto precisa ter a sua textualidade. Então, todos aqueles elementos estruturais, aquela conexão interna que tem dentro do texto é importante. Então, para ter textualidade, que é basicamente a forma como se dá sentido ao texto, como a gente constrói as relações das suas partes estruturais e das suas ideias, obviamente, envolvendo, claro, ideias, estruturas e sentido. Nós temos a textualidade. Construímos um texto como? Com base na sua estrutura, a gente sempre estuda a estrutura, estudamos os elementos do texto, sua linguagem, a forma como ele está disposto. Então, para a gente ter aquela estrutura, que o texto faça sentido, que a gente compreenda as ideias do texto, a gente precisa utilizar alguns elementos de continuidade. O que é importante para o texto? Dentro da estrutura. Precisamos dividi-los em parágrafos para que o leitor compreenda melhor, para que o texto faça sentido, o texto fique organizado. Isso aí já é uma coisa que a gente conhece bem, né? Que a gente precisa dividir. Geralmente a gente coloca cada ideia disposta em parágrafos distintos. Então a gente organiza também as nossas ideias. A gente costuma dizer que está apenas organizando o texto para não ficar com parágrafos muito grandes. Mas, na verdade, o ideal é que você estruture o seu texto em parágrafos e organize as suas ideias também separadamente, dependendo do gênero que você está trabalhando, né? Então, esses elementos de continuidade é um dos fatores que devem estar adequados dentro do texto. As ideias precisam estar relacionadas ao tema. Não posso colocar lá ideias que não têm nada a ver com o tema que eu estou trabalhando. Então, essas ideias precisam estar alinhadas, precisam estar correlacionadas ao tema. E no plano gramatical, que também envolve conteúdo, envolve a gramática, quando nós falamos do plano gramatical, falamos dos elementos de continuidade. Precisava falar para vocês, relembrar para vocês o que a gente precisa ter dentro de um texto. E isso aqui não estou falando só do texto argumentativo, ou do texto dissertativo, ou do próprio texto dissertativo argumentativo. Estou falando de todos os gêneros, a gente precisa trabalhar os elementos coesivos, a nossa coesão e coerência textual. E esses elementos, eles fazem parte da coesão textual. Esses elementos de continuidade, como o próprio nome diz, é o que vai garantir a continuidade do texto. Aquele sentido que o texto precisa ter, aquela organização das ideias e dos seus elementos. Muitas vezes a ligação entre uma frase e outra, uma oração e outra, a ligação entre dois parágrafos. Então, basicamente, esses elementos precisam ser utilizados dentro do texto. Esses elementos muitas vezes podem, por exemplo, eu separei algumas coisas que esses elementos costumam fazer e aí vocês vão associar, que é principalmente, ao meu ver, uma das funções principais é retomar palavras ou expressões anteriores. Basicamente, quando a gente utiliza pronomes pessoais e possessivos, para retomar uma coisa que dissemos na oração anterior, no parágrafo anterior, evitando repetições. Então, isso a gente sabe que faz parte dos elementos gramaticais. Os elementos de continuidade possuem essa função. Então, evita essa repetição excessiva e também acrescenta novas impressões sobre um novo tópico do texto.
a gente ficar lendo a mesma coisa, a mesma palavra, a gente tem a impressão de que está lendo a mesma coisa. Tem a impressão de que é a mesma ideia, que aquilo ali não está tendo continuação, não está progredindo. Então, a gente pensa que está sendo redundante, que está sempre lendo a mesma coisa. Caso você não aplique esses elementos dentro do seu texto pode ficar redundante, pode ficar repetitivo e não é considerado um texto coeso. Outra coisa que a gente pode encontrar é a apresentação de ideias que se somam às expressas anteriormente. Como assim? Nós vamos apresentar ideias que vão somar a outras ideias que foram ditas anteriormente, que podem ter sido ditas em outros parágrafos. Ou seja, quando a gente liga um período a outro, eu tenho dois períodos distintos e eu quero ligá-los de certa forma, porque os dois estão correlacionados, possuem ideias muito parecidas, ideias que vão ao encontro da outra. Então, eu não quero separar esses períodos. Eu quero uni-los. Então, eu vou fazer o quê? Ligar um período a outro ou um parágrafo a outro. É o que eu falei para vocês. No outro, que eu falei anteriormente, era para você evitar repetições. Nós tínhamos alguns elementos que vão retomar o que foi dito antes. E aqui nós podemos também retomar ideias que foram ditas anteriormente. Não só elementos, não só uma palavra ou uma expressão, mas ideias mesmo. Outra coisa é a utilização de conectores. A gente utiliza esses conectores todas as vezes. São os famosos elementos coesivos, mas também são chamados de conectores. E na gramática vocês estudam esses elementos, que são as conjunções, as locuções conjuntivas. Temos também os advérbios, que a gente divide em advérbios de tempo, posição, concessão, finalidade, conclusão. Então, principalmente no texto dissertativo argumentativo, a gente estuda muitos advérbios que a gente utiliza dentro do texto, muitas conjunções, muitas palavras que precisam para ter coerência o seu texto, para ter coesão, né? Para fazer sentido, para estar bem apresentável, para que o seu leitor entenda. Então, esses conectivos, eles são muito importantes. Então, ter a continuidade do texto, esses elementos de continuidade, garantem a coesão do seu texto. Garantem que ele seja compreendido. Então, a sua função é garantir isso. Uma dica que eu deixo para vocês é sempre fazer a releitura do texto. Lá no livro de vocês tem até um tópicozinho, uma observação, que vai falar sobre isso, sobre a importância da repetição, da releitura. Então, muitas vezes você escreve um texto, você acha que está tudo bonitinho, você pesquisou alguns conectivos, utilizou os elementos de continuidade, mas esquece determinadas coisas. Então, você escreve e depois você precisa reler, depois de um tempo, ou pedir para que outra pessoa leia o seu texto. Essa questão de releitura é muito importante para identificar errinhos que às vezes a gente deixa passar. Então, basicamente, esses elementos de continuidade estão relacionados à coesão textual de qualquer texto de vocês, de qualquer gênero que vocês estudarem. E vocês precisam aplicá-los para que eles sejam facilitadores da compreensão do texto de vocês. Vocês precisam estudar cada uma dessas classes gramaticais, identificar dentro de um texto o que está ligando uma ideia a outra, o que está ligando um período a outro, uma oração a outra, e por aí vai. Então, turma, essa era a nossa aula de hoje e até a nossa próxima aula.